Começou a preparação do Flamengo para a partida deste sábado contra o Corinthians. O treinamento desta sexta-feira, que será novamente pela manhã, marcará o fim da preparação para o jogo diante do Corinthians. O Flamengo mobiliza a torcida para lotar o Maracanã nas últimas partidas pela Libertadores da América. O Flamengo tem que se preocupar em classificar e provavelmente será o segundo. O importante para o Flamengo é conseguir aí a classificação. Diante de todo esse cenário catastrófico de crise técnica, tática no Flamengo, o Flamengo ganha os 2 jogos e acaba com qualquer discussão. E a verdade sobre Vitor Roque no Flamengo. De acordo com o Jornal Globo, a diretoria do Flamengo conversa para voltar com força ao mercado na próxima janela. Acompanhe agora as últimas informações do Flamengo na manhã desta sexta-feira. É isso aí, nação, chega mais, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo na manhã desta sexta-feira, sextou, vamos juntos aqui ver como o Flamengo vai jogar para a partida aí contra o Corinthians, porque tá chegando, é sábado agora, o Flamengo precisa de um bom resultado, hein, porque estamos a 3 partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro. Bom, vamos juntos aqui analisar, mas antes faz o seguinte, chega aqui dando aquela moral de sempre, explodindo o dedo no like, vamos bater essa meta aí, hein, de 5 mil likes pra esse vídeo, eu preciso demais da força da torcida do Mengão em peso aqui no nosso canal, e você que tá sempre aqui junto com a gente, escreve aí nos comentários de qual cidade você está assistindo nossos vídeos, se você tá no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, se você está no Piauí, no Pará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, você que está em Santa Catarina, Minas Gerais, escreva pra gente saber aonde tem torcedor do Flamengo dando aquela moral. E agora vem cá, a pergunta é o seguinte, você acredita ainda no trabalho do técnico Tite? Também escreva aí nos comentários pra gente saber por que, meus amigos, Tite está na Berlinda, hein? Vamos analisar aqui a imprensa falando sobre a preparação do Mengão, possíveis novos reforços no Flamengo e, meus amigos, a reta final aí da fase de grupos da Libertadores da América. Vamos então pro vídeo de hoje, vou deixar os créditos ao canal do João Guilherme Vene Casagrande, ao canal Placar TV, link na descrição como créditos. Bora então analisar as últimas informações do Flamengo na manhã desta sexta-feira. É hora de muito trabalho por aqui. Nesta quinta-feira, o Flamengo se reapresentou visando o jogo deste sábado, que será diante do Corinthians no Maracanã e pelo Campeonato Brasileiro. O treinamento desta sexta-feira, que será novamente pela manhã, marcará o fim da preparação para o jogo diante do Corinthians. Vamos falar sobre os jogadores que estão no departamento médico: Pulgar, Arrascaeta e Varela. O Pulgar, galera, já adianto logo, 0 chance de jogar contra o Corinthians no sábado. Pulgar fora do jogo contra o Corinthians, 0 chance. Ele está se recuperando ainda de um problema que ele teve no tornozelo, uma entorse que não foi leve, pelo contrário, foi considerada grave. A expectativa é que ele fique pelo menos 3 semanas aí longe dos gramados. Vamos ver quando ele vai retornar. Arrascaeta treinou hoje uma parte da atividade com os demais companheiros, ou seja, hoje, quinta-feira, ainda tem sexta, a chance é boa de ele ser relacionado para o jogo contra o Corinthians, bem boa chance, e vamos torcer para o meia uruguai, embora ele não viva um grande momento, mas eu sou contra essa teoria de que fique muito tempo longe, nada disso. Arrascaeta é extremamente importante ao time do Flamengo, é titular, é craque, é gênio. Tem que ser criticado? Sim. Tem que ser cobrado por conta da melhora da parte física, já que, fisicamente falando, novamente, ele está dando trabalho ao Flamengo porque está ficando fora de muitos jogos ainda pela questão física. Estamos falando ainda de um jogador jovem. Para mim é um absurdo. Deveria ser exigido mais isso da parte do jogador. Mas, Arrascaeta, vamos torcer para ele voltar. E para finalizar, Varela, galera, o que aconteceu? Ele realizou um exame ontem aqui no Rio de Janeiro, quarta-feira, ontem à tarde, em um hospital aqui no Rio de Janeiro. E o problema é que ele tem um problema depois que ele recebeu uma pancada aqui na região do abdômen, da costela, no jogo contra o Amazonas, no 1º de maio, ou seja, mais de uma semana que ele vem sentindo dores. E o que ele teve? Ele teve uma lesão muscular na fossa ilíaca esquerda, que é perto ali da região abdominal, costela, enfim. Apesar das fortes dores, não é nada grave, ele vai ser medicado, tratado, e a tendência é que seja relacionado normalmente para o jogo contra o Corinthians. Porém, nos últimos jogos ele foi reserva por conta dessas dores. Espero que ele não seja reserva novamente contra o Corinthians. Com todo o respeito ao Wesley, um menino super esforçado, um menino com potencial, mas não vive um bom momento.
A verdade é essa. Para o esquema tático do Tite, o Varela é um jogador mais importante que o Wesley. Essa é a verdade. E eu não quero menosprezar, diminuir o jogador Wesley, nada disso. Mas para mim, o Varela é titular nesse time titular. Ponto e acabou. Galera, agora é o seguinte, deixando de lado aí o Brasileirão, vamos voltar aqui para Libertadores da América. Vem cá, você ainda acredita no trabalho do técnico Tite? Faltam 2 partidas pra gente terminar aí a fase de grupos da Libertadores da América. O Flamengo vai enfrentar o Milionários, depois enfrenta o Bolívar. Vamos ver o que pode acontecer, hein? E a Express Esportiva falou sobre isso, sobre essa movimentação na fase de grupos e as possibilidades que tem do Flamengo se classificar para as oitavas de final. Vamos analisar então nesse momento, mas vá rapidinho aí e escreve nos comentários. Você ainda acredita no trabalho do técnico Tite? Vamos analisar nesse momento. O Flamengo que só perde. A campanha do Flamengo é decepcionante. O Flamengo é o pior brasileiro na Libertadores nesse momento. Agora, se classificar, vai para as oitavas de final e aí começa uma outra competição. E tudo pode acontecer. A Libertadores é traiçoeira, não se esqueça disso. Flamengo primeiro, pode até ser ainda, mas vai depender de uma combinação de resultados, vai ter que vencer os 2 jogos. O Bolívar vai ter que perder os 2 jogos, ele vai ter que tirar saldo de gols e tal. Então o Flamengo tem que se preocupar em classificar e provavelmente será o segundo. O importante para o Flamengo é conseguir aí a classificação. Muita gente menospreza a Libertadores, mas o Flamengo caprichou para deixar a vida dele mais difícil e mais emocionante na Libertadores da América. Né? O Flamengo está na mão do Bolívar. O Bolívar foi para 10. Ganhar os 2 jogos dele, ele está classificado. Foi a classificação. Tá classificado porque ele tem um saldo, vai ter um saldo de gols muito maior. Para quanto foi o Bolívar hoje? O Bolívar tem 10. Já tem os 10. Tá, vamos dizer que ele ganha o próximo jogo dele. O Flamengo só pode chegar a 10. Vamos fazer essa conta. Ponto o Bolívar classifica. Não, pera. Se tiver um empate triplo, Flamengo, Palestino e Bolívar, a gente vai ter que ver o saldo. O saldo de gols do Flamengo é bom. Mas vamos esperar. Pode acontecer. É 0 nesse momento. Se ele vai ganhar os jogos. A gente ganhar os jogos, ele vai para um saldo positivo. Vai para um saldo Tudo bem, positivo. O saldo do Bolívar é melhor, né? Ele pode ganhar 2 jogos. Ele pode ganhar 2 jogos por 1-0. E pode ser que o Palestino pega o Milionários ainda, não pega? Pega. O Palestino pode aplicar uma goleada no Milionários. Então, assim, o Flamengo depende da história do saldo. Acho que vai se classificar. Mas é isso que eu tô falando da matemática. O ideal ontem teria sido o Bolívar não ter feito esse pontinho. Por quê? Porque o Bolívar já tem os 10 pontos e o Flamengo só pode chegar aos 10. O Bolívar vai fazer um jogo com o Flamengo fora e um jogo com o Milionários em casa, tá? O Bolívar deve ganhar esse jogo. Deve ir a 13 pontos. Já fica com a primeira colocação. Eu acho que o primeiro lugar o Flamengo não pega mais. Não. Aí o Flamengo faz 2 jogos em casa e vai chegar a 10, se ele ganha nos 2 jogos, tá? E o Palestino? O Palestino, ele vai jogar... E tem quantos pontos? O Palestino tem 6 pontos, 2 a mais que o Flamengo, tá? Pode chegar a 12. Ele pode chegar, mas se ele chegar a 12, o Bolívar não chega a 13. Tá. Mas o Bolívar classificaria do mesmo jeito. Entendeu? Mas... O Bolívar tem um saldo de 6 no momento. 6. Deixa eu pegar os jogos aqui. Os jogos nós não temos, né? Deixa eu só pegar. Posso falar um negócio sem querer insinuar? Não tô insinuando nada, tá? Depois vocês me defendam. Ali, ó, a classificação. Palestino e Bolívar, cara, um vai ajudar o outro. Vocês podem não vai, cara. Não vai porque tem que ter um saldo de gols muito grande. Entendeu? Não tem jeito. O Bolívar tá com 6. Peraí, deixa eu ver aqui. Vamos lá, ó. Mais um pontinho, certo? O Bolívar tá classificado. 1 ponto. Sim. 1 ponto. Aí resta saber se ele vai ficar em primeiro. Não. E depende da história do Palestino, né? Porque esse empate do Bolívar pode ser. Então vamos pegar. Dá ali a classificação. Tá, pega a caneta aí. Vamos projetar. Flamengo e Bolívar. Flamengo ganha esse jogo. Eu tô imaginando que o Flamengo vai ganhar os 2 jogos dele lá. Também acho que vai. Então o Flamengo ganha do Bolívar. Põe aí, 1-0 o Bolívar. Faz os 2 placares mínimos, vai, 1-0. Tá. Milionários e Palestino. Palestino vence. Vamos supor, o Palestino vence. Então ele vai a 9 pontos. Já vai a 9. O Flamengo tá com 7. Sim. Tá. Aí, o que eles estão dizendo é o seguinte. Bom, aí na última rodada a gente vai ter Palestino e Bolívar. Certo. E o Bolívar. Se empatar, o Bolívar já tá classificado. Isso. Tá? Bolívar vai pra 11. Ele tem 13 porque ele vai vencer não, ele vai perder o Flamengo. Vai perder o Flamengo. Ele vai a 11. Ele tá com 10, ele continua com 10. Com esse empate ele vai pra 11. Tá. Se ele empatar, ele vai pra 11. Sim. E se houver um empate,
O Palestino vai a 10. Se o Flamengo ganhar, ele vai a 10 também. Então, empate tá? O saldo de gols, nesse momento. -3 pro Palestino. O Palestino tem -3, o Flamengo 0. É o que eu tô falando, não tem jeito, cara. Se o Flamengo ganhar os 2 jogos dele, acabou. Acabou. Se o Flamengo tropeçar, acabou também. Sim. Não acabou. Depende de Palestino e Milionários. O Palestino não pode golear o... o Palestino ganhar 7-0. Mas tem que tomar cuidado. Exatamente. Porque a gente já viu cada uma aí, né? O resumo da história se o Flamengo perder para o Bolívar e o Palestino ganhar, acabou. Não. Então, o Flamengo perder um jogo, acabou. O Flamengo tem que ganhar. E ele, na minha visão, ganha os 2 jogos em casa. E aí ele se O Flamengo pega em casa o Bolívar e o Milionários. Não. A tendência, o Milionários é muito ruim. Muito. Tá, tem 2 pontos só, de 2 empates. Perdeu O 2 Bolívar jogos. ontem. A tendência é o Flamengo. A tendência é o Flamengo pegar o Milionários na última rodada e enfiar uns 5 gols. O Flamengo. Agora o que o cara escreveu ali, ó. Se o Bolívar empatar no Maracanã... Ah, sim, mas coisa a gente tá aí falando. O Flamengo precisa ganhar os 2 jogos. Se o Flamengo ganhar os 2 jogos dele... Deve classificar. A chance dele não classificar é menos de 1%. Agora, Bolívar e Palestino na última rodada, né? O Palestino pega o Milionário, certo? O Flamengo vence o Bolívar e o Palestino vence o Milionários, aí fica 9-7, certo? Certo. 9-7. Se o Palestino ganhar... 9-7. 9-7. Aí na última rodada, o Flamengo também vence, ele vai pra 10. Vai pra 10. O Bolívar já tá com 10. Tá com 10. O Palestino vence o Bolívar, aí o Palestino fica em primeiro e o Bolívar no saldo arrebenta o Flamengo. Escreve o que o Titio tá falando. Isso aí, sim. O Palestino na quinta rodada, que é a próxima, vai jogar com o Milionários. Vai, volta aí, anota aí, vai. Então ele vai ganhar esse jogo do Milionários. Então ele que vai seja por 1-0. Vai a 9. Tá, que seja por 1-0. Ele Palestino vai a 9. Se ele empatar ou se ele ganhar? Se ele ganhar do Milionários, o Palestino vai a 9. O Palestino vai a 9. E ele tem um saldo negativo de 3. Tá, vai ficar com saldo negativo de 2. Beleza. Vai ficar com saldo negativo de 2. Beleza. Tá? O Flamengo ganhou, tá? Do Bolívar. 7. Ganhou do Bolívar. Isso. Então aí nós teríamos... fica 10, 9, 7. Isso, 10, 9, 7. Vai, última rodada agora, vai. Na última rodada. Flamengo vence o Milionários. Flamengo vence o Milionários. Vai pra 10. Vai pra 10. O Bolívar já tem 10. Já tem 10. O Palestino que tem 9 vence o Bolívar, vai pra 12. No saldo, o Bolívar arrebenta o Flamengo. Que jeito? Tá com 6. Sim, mas se o Flamengo ganhar do Bolívar no Maracanã de 4-0, acabou mas tá bom. Ah, não, nós estamos fazendo... O Flamengo só depende dele. Aí você tá me carcando. Não, mas eu tô Tá fazendo... considerando a possibilidade de o Flamengo golear. Mas eu também tô considerando o Palestino... Sim, claro. Só de 1. Vou falar pra você, a situação é muito... Viu, Felipe? Não é tão tranquilo. A situação é muito mais complicada do que se imaginava. Então, ou seja, eu não sei se eu sou otimista demais. Enfim, tem um momento da vida que tem que ser otimista. Por mais que a gente tá mais o seu momento agora. É um momento de luxo. Não. Vem cá, você tá arrebentando, me falaram, hein? Você não me mostrou, né? Não, vamos focar no que interessa. Onde tá? Não interessa, não estamos. O Poçante. Não, vamos focar. Vamos lá. Vamos focar no que interessa. Vamos. O que interessa pra mim é, diante de todo esse cenário catastrófico de crise técnica, tática no Flamengo, o Flamengo ganha os 2 jogos e acaba com qualquer discussão. Você acha que é o que vai acontecer? Tá Sim. bom. Então, pra mim, o Flamengo ganha os 2 jogos. Não, eu também acho que o Flamengo ganha os 2 jogos. O Flamengo só estaria enrascado se ele estivesse num grupo mais complicado. Aí sim. Por exemplo, mas esse grupo tá complicado. Você pode dizer que, teoricamente, não é um grupo difícil, mas ficou. Tá complicado. Não, mas o nível técnico das equipes é muito baixo e, lógico, elas podem se equiparar sendo ruins. Mas eu não vejo o Palestino chegando na altitude pra ganhar tanto do Milionários como no... Esquece. Pra mim, o Palestino é quem... O Palestino ganhou do Flamengo, não se esqueça. Ok, mas ele ganhou em casa... O Palestino tem 2 vitórias. Ganhou em casa jogando sem uma única alma na arquibancada. 4-0 do Bolívar em casa. Ok, então, assim, tudo bem. Não vai chegar em La Paz e ganhar do Bolívar. Esquece, não vai. Ele pode arrancar o empate contra o Milionários na Bolívia. Aliás, na Colômbia, perdão. No máximo. Então, o Milionários é fraco também. Se o Palestino ganhou do Flamengo, pode ganhar. Enfim, eu acho que não. Tá? Mas eu falo assim, que o Milionários não consegue mais. O Milionários não chega até 8, já não tem mais expectativa. O Milionários ontem também cansou de perder gol contra o Bolívar, que no último minuto, aliás, eu vi um dos lances mais bizarros da minha vida.
Teve um cruzamento faltando 30 segundos pra acabar o jogo, da esquerda. O zagueiro do Milionários entra que nem um maluco pra tentar cortar a bola. Ele chuta a bola em cima do goleiro do Milionários. Ia ser um golaço contra. O cara fez um milagre. A bola sobra na pequena área pro atacante do Boleiro. Você fala, vai enfiar um canudo e acabou o jogo. O cara conseguiu chutar em cima do goleiro e perdeu o gol. Então assim, o Flamengo também ontem escapou de ter o resultado que seria ruim. Perdeu por mais um gol. Perdeu um gol. Não, e outra, o Bolívar ia ganhar o jogo. E aí sim, entendi. E aí ia jogar tudo pro ventilador. Então, se o Flamengo pra mim tivesse num grupo de equipes mais qualificadas ou à frente deles tivesse um time mais qualificado que você fala assim, poxa, esse time tem condições de buscar uma vitória fora de casa, eu ficaria ressabiado. Não é o caso. Eu não vejo o Palestino ganhando 2 jogos fora, porque mesmo ganhando o Flamengo por 1-0, ou tendo ganhado por 1-0, ganhando é gerúndio demais. Mesmo tendo ganhado por 1-0, o time do Palestino é muito ruim. Muito bem. Por isso que o vexame do Flamengo, ele é colossal. Então, agora o que nós temos que discutir, Flavinho, desculpa, é o seguinte, esse time do Flamengo tem condições de ganhar os 2 jogos? Eu acho que tem. Claro que tem. A gente acha que... Mas a gente se apega no quê? No elenco. No elenco. Jogadores, etc. Exatamente, na torcida, que vai lotar o Maracanã, no elenco, que é excepcional, mas aí você pega e olha pro técnico. Entendeu? Aí você tem que olhar para uma outra questão. Tem que olhar pro técnico. O treinador, não, sim, mas dentro do assunto técnico, existe uma coisa. O treinador é uma sopa cozinhando hoje, correto? Está sendo cozinhado. Não está sendo fritado. Cozinhado. Tá lá. Você pode tirar do ponto ou deixar o treco e ir pro espaço. Porque ontem, e a gente saiu do programa, a gente falava isso no elevador ontem. Aquela cena do aeroporto é muito emblemática de jogador falar assim, porra, meu. Vazou nada, não é? Não. Conversinha. Não, tá todo mundo condenando a atitude do Tite, né? Não, mas assim, a imprensa, não só a imprensa no geral, mas torcedores do Flamengo no geral estão revoltados. Como quer dizendo, na hora do... É só na boa, né, amigão? Na hora que precisou... Que saísse de cabeça baixa e entrasse no ônibus. Na hora de você encarar a realidade, porque a realidade não é o torcedor que vai tirar foto com você no aeroporto ou no shopping. Isso também é a realidade. Mas hoje não. Hoje a realidade é o torcedor pé da vida com ele. Tem que encarar os caras. É o cara da arquibancada que tá xingando, que tá mandando. Essa cena, os jogadores olhando pra trás e ele virando as costas e saindo fora... Isso pra mim é um indício de que elenco vai olhar pro treinador com desconfiança. Então, agora, aí, o que acontece? Os dirigentes do Flamengo, leia-se, entenda-se, ouça-se, Marcos Braz, ele tem que ter a sensibilidade de estar no vestiário, de estar no dia a dia, no ninho, na gávea, e detectar isso aí. Se de fato os jogadores estão indignados com essa covardia do Tite, que ao invés de sair com os jogadores, encarar a torcida, como os jogadores fizeram, e alguns até falaram, como o caso do Bruno Henrique, ele pega e sai escondido pela porta dos fundos. Então, se isso está acontecendo e ele perdeu o grupo, não tem mais como continuar. E cada dia que passa é um dia a menos pro Flamengo se reestruturar. Então, eu, por exemplo, eu tinha aquela ideia, mas vai contratar quem agora? Nós estamos já no dia 9 de maio. O Atlético contratou o Milito, o Botafogo pegou o Arthur Jorge. Então, gente, às vezes a mudança no treinador, ela é importante não apenas no aspecto tático, vai mexer no time, nas peças, mas também para mexer no ambiente e mexer no estado psicológico, no anímico do jogador. A gente vê os jogadores do Flamengo nessa saída daí, com a mão no bolso, cabisbaixos. Acuados, exatamente. O jogador do Flamengo suave descer do aeroporto, altivo, olhando pra cima, dando tchau, fazendo selfie com o torcedor, assinando camisa. A gente não tá vendo isso. O ambiente do Flamengo é um ambiente triste, é um ambiente pra baixo, é um ambiente derrotado. Agora, quem é o culpado por tudo isso? Os jogadores têm que ser cobrados? Tem que ser cobrados. Óbvio que tem. Mas o treinador, pra mim, nesse momento, mesmo que vendo à distância, ele é o grande responsável por essa fase ruim do Flamengo. E a janela de transferência vai se abrir daqui a pouquinho, hein? Já no meio do ano, essa janela vai se abrir e o Flamengo está monitorando jogadores da Europa. E foi citado aí o nome de Vitor Roque. Será que o Flamengo pode contratar
Esse jogador que nesse momento está no Barcelona não está vivendo um bom momento. Vamos ver o que pode acontecer. A imprensa esportiva falou sobre isso. Vou falar aí de uma informação que o Jornal Globo trouxe. De acordo com o Jornal Globo, a diretoria do Flamengo conversa para voltar com força ao mercado na próxima janela. A postura se dá após a má fase da equipe. A diretoria deseja dar mais alternativas ao Tite. Além de um volante reserva para o Pulgar, o mais querido vai em busca de um meia armador e um ponta-direita. A diretoria tá de sacanagem, né? Vamos lá, primeiro, antes de mais nada, eu entendo que é sempre bom reforçar o elenco, é sempre bom reforçar, nunca demais. Agora, dizer que o Flamengo tá jogando mal porque precisa de reforços, calma aí, gente. Isso é balela. Isso é balela, é querer fazer o torcedor de otário. O time do Flamengo, na verdade, o elenco do Flamengo, que é considerado por muitos o melhor do futebol sul-americano, dá matéria-prima suficiente para o Tite fazer esse time jogar. A questão é, além das escolhas erradas do Tite, que são várias, planejamento errado, na hora de poupar jogadores, escalação errada, formação tática errada, insistência errada, teimosia em excesso. Tite tem culpa nisso tudo, mas os jogadores têm que ser cobrados. Os jogadores não têm mais vontade de vencer, os jogadores não têm mais tesão na briga pela vitória, pelo título. Gente, a partida do Flamengo é sonolenta, parece um jogo de equipe master, sabe, um jogo cansado. Os jogadores têm que ser cobrados. Quer reforçar o elenco? Beleza. Agora dizer que vai em busca de um volante reserva para o Pulgar, ponta. Gente, e lateral direito? Vocês não vão contratar lateral direito? Tá tudo ótimo na lateral direita? Tudo maravilhoso? Tudo lindo? Eu não entendo isso. Se é para reforçar, vamos reforçar direito. Reforça a posição que precisa ser reforçada com urgência, que é a lateral direita. Tudo bem, entendo que hoje no elenco não tem ninguém que faça aquilo que o Pulgar consegue fazer. Ninguém. O Alan é baita jogador. É um volante que o Flamengo pagou 9 milhões de euros, pagou uma fortuna por esse jogador. Mas são características diferentes da do Pulgar. Porém, ele pode dar conta do recado, sim, na ausência do Pulgar. Muda um pouco o estilo de jogo, mas beleza. Agora, na lateral direita, gente, não dá. Não dá para você não ter o Varela e ficar escalando o Wesley o tempo todo. Não dá. Se é para reforçar, reforça a lateral direita então, ué. Por que não vai reforçar a lateral direita? A ponta direita até entendo que foi um pedido do Tite no começo do ano. O Flamengo tentou o Luiz Henrique, que acabou indo para o grupo do John Textor. Hoje ele está no Botafogo, em breve vai voltar para a Europa. O Luiz Araújo não se firmou na ponta direita, o Bruno Henrique não joga bem na ponta direita. O Lohan, eu acho que perde muito atuando apenas pela ponta direita. Para mim ele é muito mais um meio armador. Agora, se é para reforçar, gente, vamos reforçar a lateral direita, né? Que absurdo o que é a diretoria tentando reforçar outras posições, quando essas posições já foram reforçadas no começo do ano e com investimento alto. O jornal crava detalhes para Vitor Roque ser liberado por empréstimo pelo Barcelona. O atacante brasileiro espera ter mais oportunidades no fim desta temporada para demonstrar que pode continuar no Barcelona. O futuro de Vitor Roque entrou em debate após o técnico Xavi admitir a possibilidade de emprestar o jogador. Segundo o jornal, Vitor Roque espera ter mais chances no Barcelona nesta reta final da temporada. Com o campeonato espanhol praticamente decidido, Vitor Roque pode receber mais oportunidades no time principal do Barcelona. Lembrando que o Vitor Roque só foi registrado porque entrou no lugar de Gavi, lesionado até o fim da temporada. E para 2024, temporada 2025, porém a situação muda e por isso o Barcelona cogita o empréstimo do brasileiro. Contratado em janeiro pelo Barcelona, Vitor Roque tem 2 gols em 11 jogos pelo time, com apenas 2 vezes atuando como titular. O problema é que o clima entre Xavi e Vitor Roque não está nada bem. De acordo ao Jornal da Espanha, Vitor Roque está insatisfeito porque está atuando muito pouco como titular no Barcelona. E de olho nessa situação, o Flamengo pode estar monitorando o jogador para uma possível negociação por empréstimo. Isso pode acontecer já na próxima janela de transferência. Eu conversei com gente ligada ao Vitor Roque, que também desconhece qualquer tipo de problema entre Xavi e jogador. Dizem que o jogador chegou sabendo que ia ser difícil, a adaptação, primeira temporada e tal, e que o jogador, mas é a verdade que o jogador quer jogar e que o jogador fica mais feliz quando está jogando. Então,
Isso que criou o André Cury ontem, dizendo que o técnico não conversa com o jogador e que se for sair vai ser em definitivo, que para mim é a pior opção de todas. Eu acho que a saída por empréstimo seria a melhor. Pegou mal, não repercute bem e pode gerar ainda mais problemas para o Vitor Roque, tá? Acho que o André Cury pode atrapalhar o Vitor Roque nessa, porque numa dessas realmente é um ultimato que não foi bem aceito em Barcelona, o que fez o André Cury. Se o Vitor Roque merecia jogar mais ou menos, o que a gente ouve das pessoas de dentro do Barcelona é que a adaptação dele está demorando mais do que era previsto, de que ele chegou com mais cru do que esperavam que ele chegasse. E nessa própria entrevista o André Cury diz algo que eu concordo: o Vini Júnior demorou 2 anos e meio para jogar bem no Real Madrid. O Vini Júnior começa a temporada 21-22 com o Benzema falando que o Mendy não passa a bola para ele, que ele está atrapalhando, e ele termina a temporada fazendo o gol do título da Champions, e hoje, e já há muito tempo, já deveria ser cotado para ser o melhor jogador do planeta. Então às vezes demora mesmo. Só que ao mesmo tempo que o André Cury fala isso, ele diz que o jogador tem que sair em definitivo se for sair, e não sair por empréstimo. Então a fala do André Cury, eu não sei em que ele pensou que podia ajudar, mas ajudar não ajudou não. Será que o Flamengo seria ousado para tentar trazer o Vitor Roque por empréstimo no Flamengo? Será? Vamos ver o que pode acontecer, né? Mas a situação do Vitor Roque lá no Barcelona tá um pouco complicada, né? Vamos ver o que vai acontecer. É um excelente jogador se viesse por empréstimo pro Flamengo. Vamos ver. E aí, na sua opinião, daria certo ou não no Flamengo? Escreva aí nos comentários, deixa a sua opinião. Mas é isso daí, nação. Partida importantíssima do Flamengo neste sábado contra o Corinthians. Meus amigos, pode definir até mesmo o destino do técnico Tite no Flamengo. Será? Será que Tite vai permanecer no Flamengo? Tem muita gente que não acredita mais no trabalho do técnico Tite depois de perder para o Palestino e se complicar dentro da Libertadores da América. Vamos ver o que vai acontecer. A gente torce para que tudo isso venha a se reverter, que o Flamengo comece a voltar a vencer de novo. Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas a gente espera que dê tudo certo, né? Então vamos ter que torcer demais aí pro Flamengo sair dessa situação. Então é isso aí, nação. Essas foram as informações do Flamengo aí na manhã dessa sexta-feira. Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e daqui a pouquinho a gente traz mais notícias e informações do Flamengo pra vocês, tá certo? Tamo junto, forte abraço, bom dia, a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.